Olá, pessoal. Será que o som está dando certo agora? Agora o som parece que está funcionando. Estão me ouvindo bem? Deixa eu ver se eu aumento aqui o som. Como é que está? Está baixo? Preciso aumentar? Acho que agora deu certo. Pessoal, vocês não vão acreditar, eu falei mais de 30 minutos aqui e vocês não me escutaram. Estava até estranhando que o povo não estava entrando aqui ao vivo junto comigo e não sabia o motivo. Pensei, o YouTube não entregou a notificação, mas na realidade o meu microfone estava desabilitado. Aparecia aqui para mim nos indicadores que estava tudo legal, tudo funcionando, mas de fato não estava. Então, por gentileza, se aqueles que estiverem me acompanhando aqui ao vivo, comentem qualquer coisa se não estiver adequado, se o som não estiver muito baixo, se o vídeo estiver com algum problema aí que eu vou tentar solucionar, porque aqui eu faço tudo. Eu edito, eu mexo aqui nas configurações do OBS, que é a plataforma onde eu faço as lives, e assim a gente vai se adequando, estamos crescendo. Kena Alves da Silva, obrigado por estar acompanhando, agora sim está ótimo. Beleza, então vamos começar desde o princípio. O que eu preparei aqui para vocês, para falar aqui? Vamos tratar sobre o 14º salário, sobre esse tema que está tomando espaço em todas as mídias sociais, seja no Facebook, seja no YouTube, nos telejornais. O que é esse 14º salário? Eu já apresentei esse tema na live anterior, mas como é um assunto que está em voga, e pode ter algumas pessoas que acompanham aqui o canal que não saibam do que se trata, eu vou falar aqui para vocês hoje a live, embora tenhamos no início alguns problemas de ordem técnica, a live está imperdível. Também vamos tratar sobre a revisão da vida toda, vamos olhar ali para quem sabe houve algum andamento. É possível que o julgamento fique para 2022, mas pode ter algum andamento que seja de nosso interesse ali. Vamos dar uma olhada aqui na sequência. Também eu quero pontuar com vocês um ponto de suma importância na hora de solicitar a revisão da vida toda junto com a revisão de fato. Calma que eu vou explicar para vocês que alguns chamam de revisão concomitante, aonde você pede a averbação de algum período, algum tempo de contribuição, juntamente com a revisão da vida toda. Muitas às vezes, essa revisão pode aumentar, é um cenário ideal, mas há situações onde esse tipo de pedido pode complicar, pode até diminuir a sua revisão, mas isso nós veremos com calma. Você agora que está chegando pela primeira vez aqui no canal, faça a sua inscrição. Me conhecendo aqui pela primeira vez, vamos somar. Venha fazer parte dessa comunidade de direito previdenciário que está crescendo e vai se tornar a maior de todo o YouTube. Já deixa o seu like, isso ajuda muito para que o YouTube entenda que esse vídeo, que essa live é relevante e encaminhe para outras pessoas. Também igualmente importante, ative o seu sininho, porque como nós tivemos um problema hoje, tivemos que reabrir uma outra live. YouTube, se você não tiver o sininho ativado, ele não vai te notificar dessas novas lives, desses novos vídeos que nós estaremos fazendo. A princípio, as lives estão programadas para o horário do meio-dia, mas eventualmente poderá ocorrer em outro horário. Compartilhe também, compartilhe essa live com seus amigos, com seus familiares, com todo mundo, porque esse vídeo pode fazer a diferença na vida deles, mas sem enrolação, vamos para o que interessa. Primeiro ponto aqui que eu gostaria de destacar com vocês é referente ao 14º salário.
Essa nomenclatura, ela é problemática e ela pode induzir a algum erro. Que erro é esse? Quando se fala de 14º salário, automaticamente o que vem à nossa mente? 13º salário. E o 13º salário é um benefício permanente com previsão na Constituição que é pago religiosamente todo ano, né? Então, para algumas pessoas em 2 parcelas, ou, no caso dos servidores públicos, em uma parcela única no final do ano. E o 14º salário, embora tenha essa nomenclatura, ele não tem essa roupagem de permanente, ele é temporário. Tem a ver mais com um auxílio temporário, não como um benefício permanente, e eu vou trazer aqui para vocês as razões pelas quais ele não é um benefício permanente. Eu também tenho aqui o vídeo, a live do deputado Ricardo, que está à frente, que está movimentando o 14º salário, e ele tem novidades importantes sobre esse tema. Ele vai tratar sobre a aprovação na Comissão de Finanças, porque sempre quando houver alguma despesa do governo, tem que ter uma correspondente fonte de custeio. O governo não pode se comprometer a pagar algo sem que, por detrás, tenha um fundo que dê suporte a esse pagamento. Então, é necessário passar por uma comissão de finanças para verificar se os cofres públicos têm condição de arcar com aquela despesa. E essa comissão aprovou. Agora está se caminhando para a Comissão de Constitucionalidade e Justiça, que é um passo anterior à aprovação no plenário pela Câmara dos Deputados. Lembrando que é um auxílio temporário. E aí, pessoal, como é que está a live? Vocês estão ouvindo? A imagem, a transmissão está adequada para vocês? Vão me dando aqui o feedback, que eu vou falando. Enquanto não há interação por vocês, eu vou supondo que está tudo adequado, que está tudo correto. Então, primeiramente, vamos explicar por que não é um benefício permanente. Vamos aonde? Na fonte de todo o direito, de todas as dúvidas, que é a Constituição Federal. Vamos abrir aqui na tela, Constituição Federal, a nossa Carta Maior, aonde todo o direito e justiça deveria beber como fonte principal. Deixa eu trazer aqui na tela para vocês. Vou puxar também o chat aqui do lado, para que eu possa saber o que está acontecendo, se vocês estão me acompanhando certinho. Então, vou deixar aqui na outra tela. Vou passar aqui para que vocês possam acompanhar junto comigo. Vamos na Constituição aqui. Está na tela. Vamos, então, olhar aqui o que diz, aonde que está a previsão do 13º salário. Eu vou provar, eu não só falo, mas eu vou demonstrar que está na Constituição, no seu artigo 7º, que trata dos direitos sociais. Vamos olhar aqui, artigo 7º, e no seu inciso 8º. Vamos olhar aqui, inciso 8º. Aqui, inciso 8º. Deixa eu ver aqui. 7º. Aqui, inciso 8º. 13º salário. Então, é direito dos trabalhadores urbanos e rurais, bem como aqueles que visem a melhoria de sua condição social, o 13º salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. Então, se houvesse a implementação de um 14º salário, ele deverá estar descrito nesse ponto aqui, no inciso 8º do artigo 7º. Para que isso ocorra, é necessário um trâmite um pouco mais complexo, que está previsto no artigo 5º e parágrafo 3º, que trata também dos tratados internacionais dos direitos humanos, mas que explica como é que se dá um projeto de emenda à Constituição, como é que se dá o processo legislativo. Vamos olhar, está aqui em cima,
Artigo 5º, parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, aqui é importante destacar para vocês que esse projeto de emenda à Constituição, se for elaborado, ele deverá ser submetido a 2 turnos, ou seja, uma votação na Câmara dos Deputados e outras 2 votações no Senado Federal, assim como foi feito recentemente com a PEC dos precatórios. E o processo de aprovação tem que levar em conta 3/5 dos votos dos respectivos membros. É um quórum que nós chamamos de quórum qualificado, é um pouco mais complexo. Vejam que uma simples votação na Câmara dos Deputados não é suficiente. A Kena Alves falou que só falta melhorar um pouco a imagem. A imagem, deixa eu verificar o que está ocorrendo com a imagem. Será que a qualidade... Pode ser que a qualidade da internet esteja prejudicando a imagem ou a iluminação. Vamos ver se a iluminação ajuda. Lá. Então, retomando aqui, nós precisamos de uma aprovação de um processo um pouco mais complexo para que esse 14º salário se torne permanente. Por que é necessário isso? Por que é necessário? Porque nós temos no direito previdenciário aquilo que se chama de fonte de custeio. E existe uma previsão na Constituição, no artigo 195, que nós veremos aqui na sequência, que não pode ser majorado, não pode ser majorado, aumentado ou criado qualquer benefício sem a sua respectiva fonte de custeio, pois pode colocar em risco o que também é denominado como equilíbrio financeiro e atuarial. Isso coloca em risco as futuras gerações. Então, é uma barreira para os gastos públicos. Mas, se vocês não acreditam, vamos olhar aqui junto comigo no artigo 195. Artigo 195, e vamos olhar aqui na minha colinha no parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem o correspondente fonte de custeio. Em linhas gerais, o que isso significa? Significa que o Estado não pode se comprometer a pagar algo sem que exista um fundo que possa dar conta desse pagamento. Fora isso, é só politicagem, é só discurso para ganhar votos. Não estou dizendo aqui que o deputado Ricardo está com ideias eleitoreiras. Longe de mim fazer esse tipo de afirmação. Mas quando você vincula um benefício temporário à ideia de um 14º salário, para muitos que não acompanham o nosso canal aqui, o canal Falando de Direito, que, diga-se de passagem, é um canal que informa, que passa notícias atualizadas e deixa os meus inscritos cada vez mais bem informados, podem cair no erro e confundir. Olha, o deputado está pleiteando aí um acréscimo no nosso benefício, nós teremos agora o 14º salário. E isso, de fato, não corresponde com a realidade dos fatos. Tudo bem? A Kena fez mais um comentário, mas de vez em quando continua falhando o áudio. Acho também que pode ser a internet. Obrigado pelo feedback, Kena. E eu vou tentar corrigir isso nas próximas transmissões. Tudo bem? Pode ser que... Deixa eu desligar aqui o Wi-Fi do celular. Pode estar comprometendo a integridade da transmissão. Tudo bem, referente a isso, vocês entenderam o porquê que não é um 14º salário de fato, mas é um auxílio igual ao auxílio emergencial. Vamos mudar a tela aqui, agora na tela principal para vocês.
É algo que vai acrescentar, que vai melhorar, que vai dar uma folga no orçamento das famílias, isso sem sombra de dúvidas. Porém, não é um benefício permanente. Tudo bem, tudo certo, nós vivemos um período de recessão econômica, a pandemia complicou, gerou uma série de transtornos no mercado de trabalho, isso, por consequência, vai diminuir a arrecadação de impostos, a arrecadação de tributos, as fontes de renda das famílias, e então é um benefício que vem a agregar. Porque o auxílio emergencial, como o próprio deputado Ricardo sustenta, ele foi destinado para aqueles que estavam no mercado de trabalho e que foram impedidos de exercer a sua atividade pela pandemia. Porém, nada se tratou dos aposentados e das pensionistas, que foram os principais responsáveis de sustentar aquela família, aquele grupo familiar, pois não tinha outra forma de obter a renda. Aqueles que trabalhavam de forma autônoma, aqueles pais de família, aquelas mães de família que trabalhavam de forma autônoma, que dependiam do seu esforço diário, que não eram empregados, que não tinham o seu salário programado, previsto certinho para todo mês, esses acabaram contando com a ajuda dos avós, daqueles que recebiam algum benefício previdenciário. E o governo não lembrou dessa parcela da população. Por isso, é uma tentativa de fazer justiça aos aposentados e aos pensionistas. Eu vou trazer aqui na tela para vocês a live, a transmissão do deputado Ricardo. Acompanhem aqui comigo. Vou colocar aqui na tela para vocês. Deixa eu colocar o som. Parece que não está saindo o som. Deixa. Um minuto, pessoal. Porque a notícia é tão esperada para a pessoa idosa. Eu quero lembrar que esse nome de 14º salário, na verdade, é um auxílio para o aposentado na pandemia que não recebeu nada. É um amparo para o aposentado, porque nós tivemos o auxílio emergencial que não incluiu a pessoa idosa. Temos outros auxílios, Bolsa Família, que agora virou Auxílio Brasil, e em nada estava a pessoa idosa. E hoje nós aprovamos, gente, incrível, uma luta que deu certo. Eu quero chamar aqui nessa live, pedindo para você mandar sua mensagem, porque o trâmite legislativo vai continuar. O projeto vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, mas o mérito já foi finalizado. Lá vai analisar a constitucionalidade, mas o mérito nós conseguimos aprovar. Eu estou feliz demais, eu estou emocionado, porque é uma bandeira que nós agarramos e que muita gente falava, poxa, isso não vai passar, e passou. Na Comissão de Finanças da Câmara. Eu quero receber nessa live, e quero aqui, junto com você que está me assistindo aí, com uma salva de palmas, para esses meninos porque são jovens, assim como eu, nós somos jovens, mas queremos um dia chegar à fase da melhor idade. O idoso merece respeito. Eu quero receber esses jovens. Eu quero pedir para você que está aí, pode bater palma junto comigo, porque se não fosse eles, vem cá, se não fossem eles, esse projeto não existiria. Aqui está comigo Dr. Sandro Lúcio Gonçalves, esse advogado gigante que colocou o seu canal no YouTube. Acessem lá, Sandro Lúcio Gonçalves, gigante. Aqui está o Felipe Brito, vem cá, Filipão. Felipe Brito também pelas redes sociais, gigante, movimentando o país todo. Aqui na Câmara Federal, e aqui está o Milton Dantunes, esse grande jornalista,
também pelas redes sociais, movimentando o Brasil todo. Esse trio aqui, junto com o João também, um abraço, viu, João? Eles conseguiram, desde o ano passado, movimentar o Brasil. A gente foi ferramenta, instrumento, mas eles movimentaram o Brasil, o país. Essa senhora, vem cá comigo, essa senhora linda está aqui, ela é aposentada, ela veio até a Câmara Federal e ela nos emocionou, ela fez uma carta contando a história, que a gente trouxe essa carta para os demais deputados. Ela passou por doenças, está se tratando, e hoje, como é que a senhora, primeiro eu vou falar com ela, que é aposentada, e eles vão ficar aqui, que vai todo mundo falar hoje. Compartilha a live, é a notícia positiva, sabe, a notícia que emociona. O projeto vai passar por novos trâmites, conseguimos apontar a fonte de custeio com responsabilidade. O projeto foi aprovado na comissão mais rígida da Câmara Federal. Como é que a senhora sente agora? Deputado, gratidão, muita gratidão, gratidão ao seu empenho, gratidão aos demais dessa comissão que hoje acendeu, né, a nossas luzes ao fim do túnel, né, que nos deu um alívio, que nos trouxe essa vitória que tanto sonhávamos, né? A nossa ansiedade era muita, né, era muito grande. E não só eu, mas como milhares de aposentados que esperavam tanto por esse momento. Eu estou emocionada, só tenho que gratidão, linda, gratidão para aliviar a nossa vida, o nosso Natal. Realmente agora nós vamos ter o Natal. Se Deus quiser, se Deus quiser, é uma luta muito grande. Vai compartilhando a live, mande sua mensagem, o país inteiro está vendo vocês. Eu quero dizer que essa é a comissão mais rígida da Câmara. Vou explicar o trâmite legislativo, vou chamar o Sandro aqui também, o Felipe, o Milton. Essa comissão é a de mérito, em que analisa o mérito do projeto. Após essa comissão, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça. Eu vou falar pessoalmente com a presidente da CCJ, com a deputada Bia Kicis. Já peço para você mandar mensagem direto para ela pautar rápido esse projeto. Nós conseguimos, numa reunião com o governo, teve oposição, teve base de governo, todo mundo encontramos a solução da fonte de custeio, encontramos a solução, o projeto então foi aprovado. Doutor Sandro, vem cá. Doutor Sandro é um advogado gigantesco, uma pessoa que tem um conhecimento jurídico incrível. Doutor Sandro, qual é a esperança que nós podemos passar para a pessoa idosa agora da aprovação desse projeto, que já passou na comissão de mérito, vai para a CCJ? Qual é a esperança que a pessoa idosa que está acompanhando milhares de pessoas ao vivo compartilhe, mande para o país todo, para que saia de forma definitiva esse benefício, esse amparo para aqueles que não tiveram nada na pandemia, que são os aposentados e os pensionistas? Meu amigo Ricardo, todos que acompanham aqui no Facebook desse grande guerreiro, tá? Olha, quando a gente começou o 14º, quando surgiu a ideia lá atrás, muitas pessoas pensaram que éramos loucos. Só que a loucura ganhou proporções, porque é uma loucura boa, uma loucura que vem para o bem do povo brasileiro. Ela ganha adeptos. Ganhamos o Ricardo, ganhamos vários outros parlamentares, 35 milhões de aposentados, e lá atrás a gente acreditou, e por mais de 1 ano e meio a gente vem lutando. Passamos pela Comissão de Seguridade Social e Família, lá tivemos guerreiros que enfrentaram essa batalha conosco. Chegamos na Comissão de Finanças e Tributação, foi retirada 3 vezes. Foi uma luta. Teve advogados que disseram que o nosso processo não passaria. Eu encaro o processo legislativo como um processo judicial, onde tem partes interessadas e onde se faz a justiça. Então, a gente acompanhou isso, em cada detalhe, dialogando com o autor, dialogando com o relator, dialogando com os parlamentares aqui, e na comissão mais difícil de todas, a única que tinha o poder de nos barrar, chama-se Comissão de Finanças e Tributação. Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou até mostrar para vocês. Isso. Essa, ó. Essa é a que poderia nos barrar aqui dentro. Só que não barrou. Sabe por quê? Aprovamos. Porque foi um trabalho tão impecável que nós conseguimos passar por unanimidade. Entendam, base do governo e oposição uniram as mãos em prol de um objetivo comum: ajudar aquele que realmente necessitava.
que é o aposentado e pensionista. Então, eu tenho um orgulho de saber que nós chegamos até aqui, colhemos esses frutos dessa vitória. O caminho ainda não terminou. Nós temos a CCJ, onde temos a Bia Kiss, que é a presidente. Verdade. Lá, como nós tivemos o apoio do governo, eu estou confiante. Tomara, é isso. Senado, nós já temos uma ampla base no Senado de apoio ao 14º. Nossa articulação tinha que ser agora, está maduro agora, porque nós temos uma Câmara do nosso lado, nós temos a base do governo do nosso lado, nós temos o Senado do nosso lado. É isso. Então agora é o momento de aprovação. E nós conseguimos a vitória aqui. E saindo daqui, passando no Senado, vai para as mãos do presidente. E eu mudo o meu posicionamento. Na verdade, o presidente mudou o posicionamento. Porque antes, realmente, a própria base do governo havia me dito que não aprovaria porque não era favorável. Amadureceu, o fruto está pronto para colher. Pressão de vocês. E o povo está preparado para ouvir o presidente da República sancionando um 14º para aposentados e pensionistas. Obrigado. É o que esperamos. Hoje foi a vitória mais importante nesse trâmite todo, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Fé e esperança. A luta não acabou. Por isso, você compartilhar essa live para os 4 cantos do Brasil é cidadania. Vocês fizeram. Esses meninos aqui, Sandro, Felipe, Milton, estão todos aqui. Fizeram. João, todos fizeram. Nós servimos de instrumento para que você pudesse, então, ter essa tão sonhada notícia. Felipe Brito, vem cá, meu jovem amigo, ele é do Rio de Janeiro. Vamos retornar aqui. Vocês perceberam que o deputado disse que é a comissão mais difícil de todo esse processo de aprovação do 14º salário, que na realidade não é 14º, mas é apenas um abono que será pago, se for aprovado, em 2022 e 2023. Por que é a comissão mais difícil? Lembram que eu falei quando nós estávamos ali na tela com a Constituição Federal, que tem que ser apontado a fonte de custeio, pois não se pode majorar, criar um benefício previdenciário sem a correspondente fonte de custeio. Como é que o governo vai arcar com aquelas despesas sem que ele possa garantir esse pagamento? De onde ele vai tirar? Porque toda a renda dos cofres públicos, do erário público, está comprometida com alguma conta do governo. Então, se eles não apontarem esse valor, esse fundo que vai servir como base, que vai respaldar este pagamento do abono salarial, não será aprovado. Então, essa é a comissão mais difícil de finanças e de tributação. Agora vai passar para a comissão de constitucionalidade e justiça, que vai avaliar se existe alguma violação à Constituição. A princípio, a priori, não há nada que barre sobre o aspecto constitucional. Agora, depende da aprovação do plenário da Câmara dos Deputados, porque é um projeto de lei, não é um projeto de emenda à Constituição. E por não ser um projeto de emenda à Constituição, não tem todo aquele procedimento que é mais complexo, que tem que passar 2 turnos pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, 2 turnos pelo Senado Federal, aprovação de 3/5, que é o quórum qualificado. Não há necessidade de todo esse trâmite, é apenas uma aprovação no plenário da Câmara dos Deputados e, consecutivamente, posteriormente, para a aprovação do presidente da República. E aqui eu gostaria de chamar a atenção de vocês para uma live que o presidente Jair Bolsonaro realizou na data de ontem. E ele foi atropelado com questões, com comentários daqueles que estavam assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, sobre o 14º salário. Vejam um pouco desta live, vou colocar aqui na tela para vocês acompanhem junto comigo
Deixa eu só olhar aqui como é que está a qualidade. A imagem não está das melhores. Deixa eu só melhorar aqui para vocês. Quero ver o que eu consigo fazer aqui para que essa live, para que essa transmissão também fique visível. Ela não está muito boa aqui para eu mostrar para vocês. Vamos ver como é que está a qualidade. Está meio complicado aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo tirar o chat. Melhora. Pelo menos vamos ver se o som está saindo. Deixa eu só ligar aqui para vocês. Por exemplo, e o nosso presidente, o nosso governo, né, descentralizou bilhões e bilhões de reais para ajudar o estado de Goiás e vários outros estados, seja na lei complementar 173, ou lei complementar 176, ou mesmo na medida provisória que compensou as perdas no fundo de participação dos estados e municípios. Bom, no caso específico do regime de recuperação fiscal, né, que está baseado na lei complementar 159, é uma forma que o governo tem dos estados de sanear a sua situação fiscal. Isso é algo, como o presidente falou, algo voluntário. O governador pode ou não solicitar e ele tem que cumprir alguns requisitos para poder ser aceito pelo Ministério da Economia e depois homologado pelo presidente. No caso de Goiás, a economia já entendeu que esses requisitos foram alcançados. A gente não tem transparência ainda, presidente, de quais são as contrapartidas que o governador propôs, né, para que Goiás faça para poder aderir. Então, por exemplo, a lei prevê, né, não vai poder ter aumento para servidor, não vai poder ter concurso público, não pode ter criação de despesa obrigatória continuada. Né, isso vai ser proposto, ou melhor, já foi proposto pelo governador, mas é importante que ele venha a público para dizer quais são as consequências efetivamente, para que depois não recaia sobre o governo federal uma opção que, na verdade, foi dele. Assim como, por exemplo, presidente, foi dele também a opção de não fazer leilões de saneamento. Nós aprovamos um projeto, uma ideia que foi do seu governo, uma ideia nossa, do nosso governo, na Câmara e no Senado, novo marco de saneamento. Alguns estados já conseguiram atrair bilhões e bilhões de reais de investimento, como Rio de Janeiro, como Alagoas, por exemplo, como Amapá. Goiás não fez. Nós estamos perdendo, na verdade, investimento privado. E saneamento é saúde, saneamento é vida para as pessoas, né? Então, essa é a situação. Nós estamos esperando aí publicidade, esperamos transparência do governador, para que depois, né, fique bem claro que a iniciativa foi dele de aderir. Ele vai ter, o Estado vai ter vai ter caixa, vai ter dinheiro efetivamente, mas isso vai ter reflexo principalmente para o serviço público e é importante então que ele diga. Esse é um resumo da live de ontem. O pessoal que estava acompanhando ao vivo sempre fazia referência e menção ao 14º salário e em momento algum o presidente Jair Bolsonaro esboçou qualquer reação, seja contrária ou favorável ao 14º salário. O pessoal está pedindo a medida provisória, uma medida provisória que institui o 14º salário, porém ele não se manifestou. Veja que, mesmo porque por medida provisória, é complicado editar essa medida de forma a conceder esse 14º salário. Não é impossível, mas é complicado porque você tem que apontar a respectiva fonte de custeio. E isso é um processo um pouco mais complexo. Mas eu não estou aqui, em hipótese alguma, dizendo que o presidente se posiciona contrário à aprovação do 14º salário. Eu estou apenas trazendo um fato que na live do dia de ontem, em que pese muitos fizeram referência ao 14º salário, o presidente se quedou silente, não se manifestou com relação ao 14º salário nesta oportunidade. Agora, é possível que quando chegar para a aprovação, é pouco provável que o presidente negue a aprovação, porque isso é uma medida que nós, em termos políticos, eleitoral. Então, não há obstáculo e, ao contrário, é um aspecto que pode ser utilizado por ele em uma campanha eleitoral no ano de 2022. Então, se depender do presidente, a aprovação, eu acredito que a aprovação se dará de forma correta. Ele vai aprovar.
Não há nenhum obstáculo nesse sentido. Pelo menos eu não consigo vislumbrar aqui com vocês. Porém, eu preciso falar sobre esse fato. Na live de ontem, ele não se manifestou. Tudo bem? Eu acho que referente ao 14º salário, está superado esse tema. Não sei se vocês têm alguma dúvida a mais. Espero que vocês tenham entendido que o 14º salário não se trata de um benefício permanente, mas sim de um benefício provisório. Ele é temporário. E a nomenclatura 14º salário não faz jus, não faz referência real ao que de fato é esse benefício, esse abono salarial que ocorrerá em 2022 e 2023, se for aprovado. Agora, vamos falar um pouco sobre a revisão da vida toda, esse tema que é o tema queridinho de todos os aposentados que estão aí aguardando o desfecho dessa revisão e também é um dos carros-chefes aqui do canal, falar sobre a revisão da vida toda. Todo vídeo que eu coloco revisão da vida toda sempre tem uma boa recepção por parte dos aposentados e pensionistas. Um aspecto aqui que eu gostaria de tratar. Antes de tratar desse aspecto, como não deu certo a live anterior, vamos olhar aqui como é que está a revisão da vida toda, se teve algum andamento, não custa nada, vamos dar uma olhadinha aqui no site do STF com relação aos andamentos. Nós temos aqui o tema 1102, que trata da revisão da vida toda. O último andamento que nós tivemos foi no dia 3 de dezembro de 2021. Eu já mencionei esse andamento em vídeos anteriores, vou reforçar aqui com vocês. Esse andamento é daquela petição do advogado que atua em causa própria, está advogando em causa própria, também é aposentado, é colega de todos os aposentados e pensionistas, e ele, como tantas e outras petições, aponta os pontos de contradição do ministro Cássio Nunes, que nós chamamos aqui Nunes Marques, né? Ele gosta de ser chamado de ministro Nunes Marques. E ele aponta essas contradições, pois o ministro se utilizou como base do seu voto aspectos quase que exclusivamente econômicos. Se utilizou ali daquele laudo técnico que nós já desmascaramos. Aliás, que um outro estudo que foi realizado por um grupo de aposentados desmascarou que não procede, que aqueles gastos que se estava alegando por parte do INSS, esse impacto econômico não era real e que o impacto era muito menor. O INSS alegava na ordem de 44 bilhões, mas de fato isso não se verifica. Então o ministro se baseou exclusivamente, praticamente, ele alega um outro ponto também que não vem ao caso aqui e também não tem fundamento real, fundamento que baseia ali, ele só trouxe alguns aspectos para fundamentar um pouco melhor o seu voto desfavorável, mas aquilo que pesou e que fez com que os outros ministros acompanhassem o seu voto foi o impacto econômico. E o STF está, infelizmente, numa tendência crescente de admitir teses que tratem do impacto econômico. Eles estão numa crescente. Então, eventualmente, novas demandas futuras que possam colocar em risco, que tragam esse impacto econômico, podem ser votadas de forma desfavorável. Isso, com certeza, prejudica a segurança jurídica. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica é aquela certeza que aquela decisão que foi tomada naquele dia, naquele mês, naquele ano, será a mesma decisão que será tomada no futuro, que você não terá surpresas com relação àquilo. Porém, quando o STF ele muda o posicionamento e traz aspectos, quando ele inova nas suas jurisprudências, coloca em risco a segurança jurídica, ainda que se trate de um impacto econômico. Pois o direito, ele é um direito que serve, ele serve para todos de maneira igual e equivalente.
eu acredito que não se pode alegar a supremacia do interesse público com relação ao interesse individual nesses casos. Pois, no caso da revisão da vida toda, como vocês bem sabem, aqueles que estão nos acompanhando aqui em nossa live, essas contribuições foram vertidas, foram realizadas antes de 1994. Então, não se está criando nada de novo, apenas requerendo aquilo que é seu por direito. Apenas as contribuições que foram excluídas do período base de cálculo por uma regra que... Qual que era a ideia dessa regra? Era suavizar os efeitos de uma regra pior, que no caso dos aposentados piorou a situação. A regra de transição é suavizar as regras mais severas. Só que a regra de transição que veio suavizar uma regra mais severa, mais prejudicial para os aposentados, teve um efeito contrário e acabou se tornando mais prejudicial. Então, que se coloque a regra permanente. Perde-se o sentido. Vocês conseguem me acompanhar aqui na linha de raciocínio? Perde-se o sentido da regra de transição. E o advogado que fez esse movimento aqui no dia 3 de dezembro, ele aponta todos esses aspectos, todas essas contradições, que o aposentado e a pensionista não pede nada mais do que é seu por direito. Que as contribuições que foram efetuadas anteriormente a 1994, que sejam consideradas para a aferição do seu salário-benefício. Tudo bem? Então, nós não tivemos aqui nenhum andamento. Um aspecto que eu gostaria de tratar aqui com vocês, e que, por vezes, pode aparecer essa dúvida naqueles que vão fazer a revisão da vida toda, é a chamada revisão concomitante. O que é a revisão concomitante? Essa palavra bonita que, na verdade, quer dizer o seguinte, você, numa petição só, num processo só, você realizar 2 pedidos, uma revisão da vida toda e uma revisão de fato. A revisão de fato, vocês que não tiveram a oportunidade de assistir um vídeo que eu já postei aqui há algum tempo, inclusive vou deixar no card aqui na descrição, vai aparecer em 3, 2, 1, claro que agora não vai aparecer porque é a live, mas depois eu vou disponibilizar essa live na gravação, vai aparecer esse card e vocês cliquem, caso tenham interesse, para entender um pouco mais o que é essa revisão de fato. Essa revisão de fato, ela tenta incorporar, aumentar o tempo de contribuição do aposentado. Com o aumento do tempo de contribuição, o que isso vai ter de efeitos práticos na aposentadoria? Você pode excluir tanto o fator previdenciário, que é aquela alíquota que diminui, que leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e a expectativa de vida do aposentado, e diminui o seu salário-benefício. Diminui a sua renda mensal inicial, que é aquilo que nós chamamos de RMI, vai diminuindo. Se você tiver a sua carta de concessão, você vai entender o que eu estou falando aqui agora. Então, o fator previdenciário, ele diminui. E também aumenta o coeficiente, ali a alíquota do coeficiente. O que é o coeficiente? Normalmente, aqueles que se aposentam por idade, eles não recebem 100%, não recebem a integralidade da média, que é o salário-benefício, da média do período base de cálculo. Eles não recebem. Então, o aposentado por idade atingiu lá, no caso o homem, 65 anos, e a mulher, na regra do direito adquirido, 60 anos, ela vai ter direito à aposentadoria por idade se cumprir com os requisitos de 180 contribuições, com a carência. Porém, digamos que o homem contribuiu apenas 20 anos, a alíquota não será de 100%, será de 75% ou 85%, a depender do caso, daí teria que fazer um cálculo proporcional. E a revisão de fato, ela vai aumentar essa alíquota e que terá efeitos práticos, uma melhora na aposentadoria do aposentado ou da pensão.
dependendo do caso. E a revisão da vida toda, ela não tem essa preocupação. O objeto dela é distinto. Ela vai apenas aumentar o salário e benefício, não mexe no fator previdenciário, não mexe na alíquota do tempo de contribuição. Vai mexer tão somente no salário e benefício, no período base de cálculo. Vai aumentar a média do período contributivo e, por consequência, pode trazer aumento no valor da aposentadoria do aposentado ou da pensão. Qual que é o grande problema aqui que eu identifico? Quando você vai pedir a revisão de fato, a inclusão de um período que não foi incluso na data da entrada do requerimento da aposentadoria, se tratar de uma averbação de tempo rural, isso pode diminuir o seu salário, pode diminuir o período base de cálculo. Então, muito cuidado com aquelas pessoas que forem pleitear uma revisão da vida toda e também pedirem a inclusão do período rural. Porque, embora o período rural vá aumentar o tempo de contribuição, a questão do fator previdenciário, a alíquota do tempo de contribuição ali, do coeficiente, ela vai prejudicar a média, porque o que será considerado como contribuição, os valores que serão considerados a título de contribuição na aposentadoria por idade, será apenas um salário mínimo. Então, quando o INSS deixou de desconsiderar aquele salário mínimo e você informa ele que houve períodos maiores de contribuição antes de 1994, aquele período rural pode vir a prejudicar, diminuir. Então, há situações que é melhor não mexer. Tá? Um cenário ideal é, claro, que você faça a revisão da vida toda para aumentar o salário-benefício e também uma revisão de fato concomitante, juntas, para que se aumente os coeficientes ali. Isso é um cenário ideal, mas tem que ser feito isso por meio de um auxiliar, de uma pessoa especializada que tenha esse tipo de conhecimento para que não possa prejudicar numa concessão, na aprovação da revisão da vida toda e prejudicar lá o seu retroativo e a sua aposentadoria e a sua pensão. Vocês conseguem entender? Eu sei que esse tema é um pouco complexo, ele exige alguns conceitos ali de natureza previdenciária, mas o que fica para vocês é, quando for pedir a averbação de um período, um pedido concomitante na revisão da vida toda, tem que se tomar cuidado para que aquele pedido não atrapalhe. Embora você tenha direito, esse pedido pode vir a atrapalhar um melhor rendimento na revisão da vida toda. Tudo bem? Eu acho que já estamos aqui, vamos ver quanto tempo de live. Deixa eu só confirmar aqui quanto tempo. Então, estamos caminhando aqui para 52 minutos dessa transmissão, já é um tempo bem considerável. A minha expectativa que fosse apenas 30 minutos, já estamos caminhando para quase 1 hora. Temos 11 pessoas aqui nos acompanhando nesta live. Agradeço a participação de todos vocês. Já deixem o seu like, compartilhem esse vídeo com todo mundo. Você que não está inscrito, que está me vendo pela primeira vez, faça parte da nossa comunidade de direito previdenciário, venha somar junto com a gente. Nós estamos caminhando para 1.900 inscritos. Nós somos poucos, mas iremos crescer. O nosso objetivo a curto prazo é chegar a 2.000 inscritos. No futuro próximo, 5.000 inscritos e assim sucessivamente até chegar a 1 milhão de inscritos, quem dera um dia. Agradeço mais uma vez a sua participação, a sua paciência de ter acompanhado esse vídeo até o momento. Deixem aqui os seus comentários se vocês gostaram, sugestões de temas para as próximas lives. Peço desculpa pelos problemas técnicos com o som, com a imagem que nós tivemos no início do vídeo. Eu irei corrigir à medida que eu for me familiarizando com esse sistema e nos veremos no próximo vídeo. Até mais, pessoal! Muito obrigado. Vamos aqui.